Vamos lá, mais uma. Questão 60. E a questão 60 vai trazer pra gente, tá? Se liga aqui na prova. Mantenha o foco. Dicionário temático ocidental medieval. No texto, no espaço descrito, caracteriza pela associação entre ampliação das atividades urbanas e o quê? A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões poucos povoadas. Em seguida, é um lugar de produção, de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também centro de um sistema de valores particular, no qual emerge práticas laboriosas e criativas do trabalho. Aqui a gente tem um processo de crescimento, surgimento da urbanização, a gente tem os feudos ali, dentro disso começa a ter certas conexões, aqui a gente tem uma revolução urbana, uma revolução comercial, né? A gente sabe ali um renascimento urbano, né? Revolução não, renascimento urbano, renascimento comercial que vai acontecer na Europa. O gosto pelo negócio, pelo dinheiro, a inclinação para o luxo e o senso de realeza. É aí do sistema de organização de espaço fechado, com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças guarnecidas. Aqui sempre vai me vir a visão de Game of Thrones, né? Uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida, né? Game of Thrones é muito massa, vale muito a pena você assistir, porque você meio que tem uma visão da idade medieval, né? Essa prova foi classificada, eu acho, como difícil, um pouquinho, né? Difícil para média essa prova aqui. Bem conteudista ela veio, tá? Ela veio conteudista essa prova, tá? Me lembra muito de Game of Thrones, porque o que é a característica de Game of Thrones, né? Você vai ver ali em Game of Thrones que não é mais só uma posição de feudos, mas você vai vendo aqui que, por exemplo, eu tenho um feudo aqui, né? Um outro aqui, eu tenho aqui um outro aqui, aí eu tenho lá, tipo, Porto Real, né? Eu tenho lá Porto Real lá, né? Que é o principal, né? Porto Real lá, onde tá o rei, certo? Bom, aqui nós temos basicamente uma ideia de suzerania e vassalagem. Por quê? Porque quando tem lá no contexto de guerra, você convoca todos os seus vassalos para lutar junto contigo. Só que existe uma certa independência das casas, né? Então nós temos lá a casa Stark, né? Nós temos lá a casa Martell, nós temos lá casa, sei lá, tal, entendeu? Aí, sei lá, aqui em Porto Real tá lá os Lannisters, lá, por exemplo, né? Nós temos lá Rochelle Castle, nós temos várias casas aqui, cada uma com a sua independência. Para você ir por essas terras aqui, você vai navegando por essas terras. Você pode dormir aí dentro de cada um desses lugares aqui. Dentro aqui tem o próprio comércio, tem o próprio chefe aqui, né, digamos assim, o próprio rei ali dessa região, mas não tão rei quanto Porto Real. E é grande marcada por quê? Porque tem uma certa proteção, tá? Como a gente tinha muita questão de saqueamento, questão de território ali, a gente tem várias muralhas, a gente tem defesas aqui, né? E a gente vai criando toda uma rede de proteção. Por quê? Porque ninguém de fora pode atacar aqui os Starks. Porque se atacar os Starks, você convoca outras casas para defender, entende? Então existe toda uma rede de proteção, que é uma grande característica desse renascimento, né? De boa? E aí, aqui é uma grande característica que ele vai dizer, ó. A questão diz o seguinte, ó. No texto, o espaço descrito é caracterizado pela associação da ampliação da atividade urbana. Sim, a atividade urbana cada vez mais se ampliando, comércio rolando, comércio crescendo. Você saía daqui para comercializar em outras regiões, para vender ali em outras regiões. Só que ainda permanecia muitos elementos arquitetônicos de proteção, tá? Por quê? Porque eles precisavam se proteger, principalmente em questão de saqueamento e tudo mais, né? A gente sabe que depois isso aqui vai acabar caindo, né? Depois a gente vai ter um contexto de absolutismo. Por quê? Porque vai chegar um momento que muitos desses vassalos, eles podem acabar não concordando com determinadas condutas do rei ali, né? O rei principal, e aí não quer se submeter àquele rei. E se o rei não tem vassalo, não tem ninguém para proteger ele. Ou pode até ter um golpe de estado ali, digamos ali, né? Onde o vassalo vai lá e acaba, né? Derrotando, matando o rei ali e tomando o poder para ele, né? Aí vai ver a necessidade do estado, a gente ter o surgimento de estado-nação. O rei vai ver uma necessidade de ter a sua própria guarda. Ele começa a ter a guarda real, daqui a pouco ele vai ter o exército real. Aí o rei tendo um exército real, ele se protege contra invasões e contra até traições que podem acontecer ali no seu reino, né? E aí começa a ter cada vez mais surgimento de Estado-nação, delimitação de território, sem isso de cada casa ali o teu chefe, né? Todas as casas é de uma nação só, né? Tudo é terra do rei, entende? Agora não tem mais esse negócio de cada um com a sua terra, né? Num contexto mais que vai avançando na Idade Média. Emancipação do poder hegemônico da realeza, não tem uma emancipação do poder hegemônico, né? A realeza continua ainda tendo seu poder hegemônico, que todos ainda são ali vassalos do rei, tá certo? Relação de suzerania e vassalagem. A aceitação das práticas usuárias dos religiosos não é uma grande característica, né? Inclusive, não é marcado, não tem muita aceitação de práticas religiosas, não tem um multiculturalismo, né? A ideia ainda é que sempre vai ter uma visão de apenas uma religião ali, não é aceitada, não aceita-se muitas práticas pagãs.
Independência da produção alimentar dos campos, né? Bom, não é essa característica que a gente vai ter aqui de independência da produção alimentar, né? Tanto a produção que vai ser produzida, ela tem que ser pagada impostos para o rei, grande parte do que é produzido tem que ser pagado para o rei ali, né? Então não tem uma certa independência. Os feudos não estão independentes aqui, eles estão interconectados. É uma relação ali que não tem como você sobreviver sozinho. Você, sem estar conectado com o rei ali, você não sobreviveria. Então não tem uma independência na produção alimentares, né? Só apenas uma pequena parte do que era produzido nos feudos ficava para o feudo. O restante deveria ser mandado ali para a coroa, tá? Para o rei. Superação do ordenamento corporativo dos ofícios? Não, a gente vai ter a formação das guildas, tá? Então, para quem gosta de história medieval, a gente tem as guildas, as corporações de ofícios que cada vez mais foram fortalecidas, né? Como os ferreiros e tudo mais, que vai surgir aqui, os comerciantes, né? Então não existe uma superação do ordenamento, cada vez mais se fortifica os ordenamentos e o surgimento de guildas aqui, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.